Salve, salve nação corintiana, Timão na Veia News está no ar, trazendo aí as principais notícias do nosso Coringão. E uma notícia fresquinha que foi divulgada hoje é que o Fábio Santos acertou a renovação de contrato com o Coringão e vai permanecer por mais uma temporada de 2022. E a semana muita especulação aí a respeito da possível volta do Paulinho. Falou-se também aí na possível vinda de Cavani, né? Os dois jogadores seriam para a temporada do ano que vem, 2022. No caso do Paulinho, ele rescindiu com o Al-Ahly da Arábia Saudita, né? À primeira vista parecia que ele estava arrependido, estava alegando problemas aí particulares, mas depois apurando melhor, parece que a situação lá do Al-Ahly é que era meio bagunçada, viu? Parece que eles deviam aí alguns meses de salário atrasados, principalmente para os jogadores estrangeiros, né? Paulinho, não sei se chegou a receber aí pelos 2 meses que ele ficou lá, mas provavelmente fizeram aí algum acerto e saiu a rescisão. Paulinho até ficou meio chateado, porque o treinador da equipe foi o Fábio Carille, e o Carille não informou para ele nada dessa situação, né? Então o Paulinho, de repente, poderia nem ter ido, né, se ele soubesse aí de toda essa situação pela qual o Al-Ahly estava atravessando. Então o Paulinho, como a janela de transferências já está fechada, o Paulinho só vai poder transferir para alguma equipe na temporada do ano que vem. Então qual que seria a situação? Existe alguma possibilidade do Paulinho retornar para o Corinthians na temporada do ano que vem? Essa história do Cavani é verdadeira, não é? Bom, vou tentar explicar aqui para vocês. Em primeiro lugar, se fosse hoje, se o Corinthians tivesse que trazer um desses jogadores hoje, vamos falar primeiro do Paulinho. Hoje o Corinthians não teria condições de trazer esses jogadores. O Corinthians já está em uma situação financeira bastante comprometida, né? Todos nós sabemos disso. Ele conseguiu aliviar bastante a folha salarial para trazer aí esses 4 contratações aí fantásticas que o Corinthians conseguiu fazer. Mas encerrou por aí, né? O Corinthians até já gastou até um pouquinho mais do que estava no planejamento, né? Mas foram situações ali, foram oportunidades que não poderiam ser perdidas, jogadores que ficaram sem contrato, jogadores de qualidade, o Corinthians foi lá e acabou fechando com esses jogadores. Então a situação é a seguinte: em primeiro lugar, o Corinthians tem que conseguir a classificação para a Libertadores do ano que vem. Por quê? Porque dessa forma entra mais dinheiro, né? Quanto melhor classificada a equipe fica, consegue ganhar mais dinheiro, né? Referente ao Campeonato Brasileiro. A Libertadores também tem uma visibilidade muito grande, ela é um atrativo também para os jogadores, né? Se interessarem em vir para o Corinthians ou não. Cada rodada Libertadores que você passa também é um dinheiro que entra. Então, quer dizer, se o Corinthians não se classificar para a Libertadores, que é o que todos nós esperamos, é que realmente o Corinthians consiga se classificar, pelo menos ali entre os 6, se não conseguir ficar entre os 4, que classifique pelo menos para a pré-Libertadores. Acho que, vamos dizer, é uma obrigação do Corinthians conseguir. Então hoje a situação seria essa, mas de repente até o final do ano muita coisa vai acontecer, né? Então vai voltar as torcidas para o estádio, o Corinthians dizem que vai conseguir gerar receita com essas arrecadações, que está meio paralisado esse fundo aí, que toda a receita com os jogos iam tudo para o fundo para pagar o estádio. Mas parece, como agora que eu já tenho o name rights, já parece que houve um acerto aí para que esse dinheiro aí das arrecadações com o público, quando voltar, evidentemente, que ainda parece que é só em novembro, para que esse dinheiro vá para o caixa do Corinthians. Isso vai ser fundamental para ajudar aí com todas as despesas, com as dívidas que o Corinthians tem. Então a questão é essa: primeiro, conseguir a classificação para a Libertadores; segundo, conseguir aí alguma receita, né? Esse fan token aí, que foi uma surpresa, que tem gerado aí boas receitas para o Corinthians, aí esse negócio da criptomoedas. Vamos torcer para que continue assim. Mas eu acho que o fator principal para o Corinthians conseguir essas contratações seriam a venda de algum jogador. O Corinthians teve algumas saídas aí, só que praticamente todas por empréstimo. Então qualquer um desses jogadores aí que forem bem nos clubes que estão emprestados, o Corinthians conseguir uma grande venda, vai ser um dinheiro importante aí para ajudar, não só com as dívidas, mas também para futuras contratações. Então o Corinthians tem Matheus Vital, tem Léo Natel, tem o Matheus Davó, tem o Ramiro.
Enfim, tem um monte de jogadores aí que estão emprestados para outras equipes e que se eles forem bem, com certeza, principalmente o Matheus Vital, né, que é o jogador ali que vai gerar uma receita maior para o Corinthians. Seria, se não me engano, 4 milhões de euros por 50% do passe dele, caso o Panathinaikos resolva fazer a contratação dele. Enfim, então o Corinthians vai depender muito disso, né? Uma negociação, de repente o Luan, se não realmente não se encaixar, alguma coisa pode ser que saia também no fim do ano. O Arauz pode ter alguma proposta, chegou até especular que ele fosse para o Colo-Colo, no fim das contas não deu certo. Então o Corinthians vai depender aí de uma grande venda para conseguir essas negociações. Com relação ao Cavani, é mais especulação. A verdade é que o Cavani está no Manchester United, né? Mas como o Manchester contratou o Cristiano Ronaldo, aí o Cavani fica com muito pouco espaço, né? Ele fica na reserva e tem sido bem pouco utilizado. Então a tendência é que ele queira realmente sair aí no final do ano, que na Europa seria no meio da temporada. Provavelmente haja essa rescisão aí, ou pode até sair antes dele, se ele não estiver sendo mesmo aproveitado, útil para a equipe. A questão é que o Cavani deve receber um cara jogando na Inglaterra no Manchester United, o salário dele deve ser absurdo, né? Então, quer dizer, ele teria que reduzir provavelmente mais da metade do salário, de repente o Corinthians contar aí com algum patrocinador, né, algum investidor para conseguir essa contratação, menos tendo que arcar apenas com o salário dele, mas com certeza aí deve ser na casa aí de 3 milhões por mês, assim, e isso com ele já reduzindo bem o salário, né? Dificilmente o Cavani vai acertar para algum clube por menos de 2 milhões de reais. Então é difícil, mas eu não descartaria, não é impossível, né? A gente sabe, do Willian tem surpreendido muita gente. O Cavani está aí com seus 34 anos, mas ainda tem lenha para queimar, principalmente aqui na América do Sul, onde o nível evidentemente não se compara com o nível do futebol europeu. Então fica aí nessas... mas na verdade eu acredito que o Corinthians não deva assim fazer grandes esforços aí para trazer o Paulinho. Primeiro tem que ver se o Paulinho tem interesse, o Corinthians tem que ver quanto que vai poder pagar para o Paulinho mensal, sem extrapolar muito. Aí cabe ao Paulinho decidir, ó, eu quero ir pro Corinthians, não quero, vou esperar proposta. Então eu acho que o Corinthians não tem que ficar oferecendo um valor absurdo aí que depois possa comprometer tudo, né? O Paulinho, realmente, a saída dele pro Al-Ahly pegou muita gente de surpresa. E também é uma peça que o Corinthians estaria precisando sim, seria essa de segundo volante. Agora, com a vinda do Paulinho, para encaixar todos esses jogadores juntos, fica bem complicado, né? Você teria que pôr o Paulinho, o Giuliano e o Renato Augusto, todos ali no meio. Então é que perderia assim, um pouco de velocidade. Seriam muitos jogadores ali com qualidade, sim. Mas porque provavelmente o Paulinho não poderia jogar de primeiro volante, dificilmente, né? Ele, pelo menos no Corinthians, nunca jogou. Então, teoricamente, o primeiro volante continuaria sendo o Gabriel. Então teria que encaixar esses 4 jogadores e jogar com 2 jogadores no ataque, diferentemente do esquema de hoje em dia, que joga normalmente com 2 jogadores abertos ali. Então você fazendo esse quadrado no meio de campo, com a chegada do Paulinho, teria que fazer essa modificação aí no esquema, né? Mas isso aí é para pensar somente no ano que vem. Com relação ao Cavani, ele viria para ser titular absoluto, né? Aí cabe até saber se o Cavani vindo, se o Jô permaneceria no Corinthians ou não, se haveria rescisão. Acho que ele tem ainda contrato para mais um ano, se não me engano. Mas isso tudo é apenas especulação, pessoal. A verdade é que o Silvinho tem sido muito criticado, tem sido até ofendido, uma coisa desumana, eu acho. Eu acho que todo mundo tem direito de criticar, de ter sua opinião, de divergir do treinador, mas eu acho que os ataques que ele tem sofrido, acho que não são justos. Quer dizer, quando o Silvinho ganhou 3 jogos seguidos, estava tudo ótimo, maravilha, ninguém falava que o Silvinho era ruim. De repente teve os tropeços aí, tudo bem, 3 jogos que esperava vencer, mas o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado, sempre é muito difícil. Basta ver que tem muitas equipes aí que diriam que brigaria por título e que estão lá embaixo. O Grêmio, por exemplo, o São Paulo, por exemplo, está lá praticamente ali próximo à zona do rebaixamento. O Inter também demorou, também não está brigando lá em cima ainda. Então o Campeonato Brasileiro ele é muito equilibrado. O Corinthians está conseguindo agora colocar todos
os contratados em campo, mas eles não estão no melhor da forma física. Os jogadores ficaram muito tempo sem jogar, demora para adquirir a melhor forma, demora para entrar em ritmo de jogo. Isso não é culpa do treinador, isso é normal do futebol. Jogador que só de perder a pré-temporada já fica mais difícil para o jogador. Imagina os jogadores que estão aí 8, 9 meses sem jogar. Então o torcedor tem que ter paciência. Eu acho que o Silvinho foi sim uma boa escolha, é um treinador novo. Ele erra como qualquer ser humano, como todos nós erramos, mas não tem um treinador que você vai concordar com tudo que ele faz. Eu acho que no momento nós temos que apoiar o Silvinho. Quem tá falando de entregar jogo, quando a gente vai perder pro Silvinho cair, isso aí pra mim não é corintiano, só me desculpar. Isso aí pra mim é vergonhoso estar falando isso, muito mais entregar um clássico, um jogo que é importantíssimo pro Corinthians conseguir esses 3 pontos dentro de casa. Eu tenho muita confiança na equipe, confiança no Silvinho. Gabriel não vai jogar, tá suspenso aí pelos próximos 2 jogos. Né, porque ele recebeu o terceiro e ainda acabou sendo expulso ali no final do jogo, um desentendimento com o árbitro. A tendência é que entre ali o Xavier, né, que tem a função ali de primeiro volante. O restante da equipe que vamos ver se ele vai montar um trio ali com Xavier, Renato Augusto e Giuliano. Né, nesse caso dele montar o trio, provavelmente o William jogaria de um lado, Roger Guedes do outro e o Jô de centroavante. Ele tem optado por manter o Jô de centroavante. Caso ele opte pela saída do jogo, o Roger Guedes deve entrar ali como centroavante. Agora, se ele optar mais uma vez por não utilizar o Renato Augusto desde o início do jogo, possivelmente ele coloque o garoto Gabriel Pereira, aí, que é um talento, uma revelação do Corinthians, ou ele pode optar pela entrada do Mosquito. Eu, particularmente, no momento, optaria pelo Mosquito por causa da velocidade dele. É um jogador que ele ajuda mais na marcação. Se precisar marcar principalmente saída de bola, ele chega mais junto. Eu deixaria o Gabriel Pereira ali mais para o segundo tempo, uma necessidade. Mas vamos ver aí no decorrer aí dos próximos dias aí qual é a equipe que o Silvinho deve escalar aí para o próximo sábado, 7 horas da noite na Neoquímica Arena. Vamos ganhar do Palmeiras, o Silvinho vai calar a boca de muita gente aí. É isso aí, nação corintiana. Timão na veia e vai Corinthians!